Muito boa noite, você está assistindo uma live que foi gravada dia 21 de março de 2022. Essa live será sobre homeopatia e o Eduardo, meu marido, e eu, nós vamos falar sobre como nós nos tornamos homeopatas. E vamos ouvir a história de quem quiser nos contar aqui, né? Muito boa noite a todos, eu vou chamar o Eduardo. Teoricamente, isso aí. Não, na câmerazinha. Isso. Enviar solicitação. Tá com delay. Boa noite. O Eduardo conseguiu entrar. Então, enquanto a gente está aguardando. Oi, Nath. Obrigado pela sugestão. Não, a sugestão foi da Vanessa. Ou foi da Ana? Foi da Nath. Foi. A gente vai aguardando o pessoal entrar. E vamos conversando um pouquinho antes da gente contar as nossas histórias. Como geralmente os pacientes chegam até nós, né? Porque do mesmo jeito que nos tornarmos homeopata foi uma quebra, né? Eu tenho certeza que para os pacientes isso também acontece. Por isso que a gente vai deixar aberto aqui depois para quem quiser contar a sua história, dividir aqui conosco ao vivo, a gente vai ficar feliz. Então, geralmente, eu estava conversando com o Eduardo se para ele isso também acontece. 90% dos meus pacientes, quando eles chegam ao consultório, eles vêm por indicação, a maioria por indicação, e eles nem sabem o que é homeopatia. Então, eles estão acostumados com um tipo de tratamento, né? uma rotina de atendimento, uma rotina de tratamento, e de repente eles se deparam com uma coisa muito diferente, né? Como que é para vocês? Acho que tem de tudo um pouco, né? Tem pessoal que já... Tem alguns pacientes que já são homeopatizados e chegam de algum médico que está impossibilitado ou, infelizmente, né, não está atendendo mais por algum ou outro motivo. Então, alguns já vêm homeopatizados, outros vêm, a maioria por indicação, né? Hoje em dia, alguns têm procurado através da mídia, mas a maioria é indicação mesmo. É. E aí eles vêm, né, com Com algumas dúvidas, com né? muitas dúvidas, né? Eles realmente não sabem o que é homeopatia. E eu também, quando vim para a homeopatia, não tinha noção alguma sobre o que era. Então, o que a gente está querendo trazer aqui nesse primeiro momento da live é que o quão difícil é essa mudança para o paciente é tão difícil quanto foi para a gente nesse primeiro momento, né? Então, é isso que a gente quer dividir aqui com vocês. Ah, tem alguém contando que É o trata. Cauã. É. Legal. Abraço. Então, o enfoque hoje a gente vai começar contando a, a história, né? A história de cada um aqui, sobre como a gente chegou na homeopatia. Quer começar? Se eles puderem compartilhar, né? Você já falou, né? Se eles puderem compartilhar a história deles, né? Seria bem legal. É. Então, vamos. A Vanessa entrou. Eu vi. Beijo, Ivan. Te amo. Você quer começar? Não, pode começar. Não, eu queria. Eu começo. É. Então, na verdade, eu entrei na faculdade em 92, na Escola Paulista de Medicina. E... enfim, acho que, né, cada um vai procurando aí seu caminho, né, durante a graduação. E felizmente, ou assim, até o terceiro, quarto ano, eu não me encontrava muito, né, durante o curso. Claro, gostava, mas não me encontrava tanto. E graças a Deus, eu e mais alguns colegas, a gente foi fazer um curso de homeopatia, acho que foi no
4º ano, se não me engano. Então foi bem gratificante, né? Porque a gente já se encontrou, até hoje a gente se fala, né? Não com todos, mas a maioria, né? Então a gente troca figurinha, a gente tem um carinho grande, porque a gente acabou abraçando a homeopatia, e graças a Deus o mesmo tipo de homeopatia, no mesmo grupo de estudos. Eu acho que foi, como dizem os jovens, foi tudo de bom, né? Na verdade. Porque juntou o agradável aí, e o útil, né? Que até hoje, graças para mim, né, foi muito bom. A gente fez o curso em 95, É isso que eu ia falar, nos formamos, é legal falar, tá? nos formamos em 97, mas desde 95, 96, a gente começou a fazer um estágio já dentro da homeopatia, supervisionado, claro, né? E desde 95, 96, depois 97 me formei, já entrei no curso de especialização, né, no grupo de estudos, antigamente era grupo de estudos homeopáticos Benomir, né, que era o GESP, e agora é o IHGG, que englobou o GESP, né, uma homenagem aí ao Dr. Galvão, que foi quem fundou o grupo, né, trouxe homeopatia, hahnemanniana, enfim, tem uma longa história aí, e muito gratificante, aliás, né? Você tem que agradecer, infelizmente ele já não está aqui, mas eu espero que a gente consiga, nós todos, né, consigamos aí honrar o nome dele, levar a bandeira dele, carregar um pouquinho da bandeira que ele hasteou, né? Mas foi assim, na verdade já foi durante a graduação, né? Então, quando a gente se formou, né? Eu, a Priscila, a Renata, a gente já estava dentro da homeopatia. Foi. O Du vai ficar bravo, mas eu sempre falo e depois ele vai ficar bravo comigo. Então eu brinco que o Du é mais evoluído. O Du já começou na homeopatia. Quem conhece a gente sabe que ela é boazinha demais, então ela gosta de falar bem dos outros, né? Mas boa mesmo é ela, né? Tudo bem. Então o Du ele já tinha, né? Ele teve aí esse momento na faculdade, mas ele já começou a vida, né? A vida médica dele já com essa outra visão de vida, né? Uma visão mais vitalista, né? E a gente faz parte de um grupo, né? Um grupo de formação, de especialização em homeopatia, né? Que é esse grupo que ele comenta, né? Então, o nosso grupo ele foi fundado em 78. Então, o grupo tem muito tempo, né? Até eu vi que aqui a Jussara falou assim, eu fiz Escola Ela fez Paulista, EPM também. saí em 78. E foi isso que me fez lembrar que o nosso grupo foi formado em 78, né? E ministra, né, o curso de homeopatia desde essa época. E o Du entrou, então, no grupo em 95, acho. 94, 95. Então faz... Não sei, vamos mudar de assunto. Só alguns aninhos que o Du trabalha com a homeopatia, né? Hoje tem muitos médicos indo para homeopatia. Tem mais que antes, talvez. Acho que oscila um pouco, né, esse número. Sempre tem essa oscilação, né? Eu acho que houve um momento forte da homeopatia lá nos anos 80, não é isso, Du? Em que tinha uma procura muito grande e se perdeu, né? Essa procura se perdeu porque, primeiro que nem na faculdade a gente ouve falar da homeopatia. Ouvi falar mal, né? Não, assim, Às eu digo vezes... na grade escolar, né, na formação acadêmica, a gente não estuda homeopatia, né? Existe hoje só uma faculdade que tem homeopatia na carga horária, né? Então a gente nem sabe sobre essa especialização, né, durante a nossa formação. A gente só consegue procurar depois de se formar se a gente buscar um curso de especialização, né? Então não existe essa sensibilização aos médicos de que isso exista, né?
essa é a nossa grande dificuldade e um dos grandes objetivos da live é isso, levar a homeopatia para as pessoas, porque a maioria não sabe nem que existe, né? Eu me formei alopata e continuei alopata por muitos anos. Então, quando o paciente chegava no pronto-socorro e falava, ai, doutora, eu uso homeopatia, eu falava, nem adianta falar comigo sobre isso, porque eu não entendo. Para mim, era um mundo desconhecido, né? Então, eu acho que 90% dos nossos amigos, não só dos médicos em geral, né? Mas dos nossos amigos nem sabem o que é homeopatia, né? Então, por isso que talvez uma busca menor nesse momento, né? Porque realmente falta conhecimento, né? Falta divulgação, né? Vamos ver se a gente consegue levar um pouquinho disso através das lives, né? E através de vocês, né? Porque se o paciente vai e conta, né? Ele está divulgando, ele está nos ajudando, né? Então, forma aí uma corrente, vamos ver, né? Quer contar mais alguma coisa? Não. Deixa eu só terminar de falar do nosso grupo, que eu acho muito interessante. Nosso grupo, então, eu já falei que formou-se em 78, né? Que começou com o GESP, né? O Grupo de Estudos Homeopáticos de São Paulo. E o Dr. Galvão, que é o fundador do grupo, ele, junto com dois grandes nomes, né, da nossa escola, que é o Wagner e o Silvio, eles montaram o Galvão, né, o Galvão que era o grande, montou um pronto-socorro. E durante 10 anos funcionou esse pronto-socorro atendendo pacientes só com homeopatia. E eu acredito que tenha sido o único hospital com atendimento exclusivo de homeopatia. Existiu no mundo um outro hospital que atendia homeopatia e alopatia, mas só com homeopatia. Eu acho que é uma honra do nosso grupo dizer que por 10 anos houve esse hospital. Infelizmente, no final dos anos 80, começo de 90, esse hospital foi fechado, mas ele teve muita história, né? Muita história. Deve ter sido muito linda. Pena que eu perdi. Eu gostei das histórias. Bom, então eu vou contar a minha. Por favor. A minha história, eu me formei médica alopata, né? Eu fiz pediatria, depois eu fiz endócrina, então eu continuei na medicina alopática por 15 anos depois de me formar. E eu sou uma pessoa que acredita em algumas coisas diferentes, então vocês vão achar estranho, mas eu vou contar as histórias. Será que a gente interrompe aqui um pouquinho para ler as perguntas? Eu vi que tem uns comentários. Não, acho que é diferente aqui. Tem um pessoal entrando e complementando. A Sara, você já comentou, fez enfermagem na EPM. A Ana Cláudia, já falamos. A Ana do João, né? Só a Vanessa, não importa quando, o que importa é chegar na homeopatia. Considero que somos privilegiados. Eu também acho. Então, mas é puxar a sardinha para o nosso lado, né? Olha, essa frase dela é muito boa, não importa quando, porque a gente chega no nosso momento. Verdade. Essa frase foi muito legal. Parabéns por essa iniciativa, obrigada. Ótimo. A Vanessa perguntou assim, existe algum curso de homeopatia para pacientes, para curiosos? Existe todos esses tipos, existe o para formação, existe o para paciente e existe o para profissional de saúde que queira, não é para prescrever, né? Mas que queira se aprofundar mais a homeopatia. Então existe sim todos esses tipos de curso. E vamos ver se a gente vai falando mais disso. Bom, então, voltando lá, eu continuei 15 anos como médica alopata, né? Eu era endócrina infantil. E eu atendia em uma clínica em que uma amiga, hoje uma amiga, mas na época era uma colega de corredor, eu realmente não a conhecia, a Margarida. E a Margarida chegou num corredor e virou para mim e falou assim, olha, você tem que fazer homeopatia. E eu não acredito em coincidência, né? Como que alguém chega para mim e fala, você tem que fazer homeopatia, né? E isso era maio, o curso começa em fevereiro.
Ela falou assim, olha, este sábado tem curso e você tem que ir. Eu falei, meu Deus, eu não acredito em coincidência. Como é que alguém me aborda dessa forma tão incisiva de que eu tenho que ir, né? E ela me deu o telefone de uma pessoa e falou, olha, liga para essa pessoa e começa o curso. Eu falei, olha, eu não acredito em coincidência e eu vou fazer esse curso. Mas, gente, eu realmente não acreditava em homeopatia porque eu simplesmente não conhecia homeopatia. E fui fazer o tal do curso. Foi muito difícil porque, além de eu não conhecer, eu cheguei 3 meses depois, né? Então, todo mundo já tinha começado o curso e eu entrei com o bonde andando, né? E foi um ano muito difícil na minha vida pessoal. Meu pai tem uma clínica e naquele momento a gente estava passando por um momento muito delicado lá na clínica do meu pai. E eu só pensava nos problemas da clínica do meu pai naquela época. Então eu lembro que eu chegava no curso e eu via aquele monte de coisa totalmente diferente do que eu sempre estudei. Eu demorei, acho que 10 anos para terminar as minhas especializações, né? Então eu tinha estudado muito tempo e já tinha trabalhado por 15 anos e de repente eu chegava ali e eu via que era tudo ao contrário do que eu tinha aprendido, né? E eu falava, gente, o que eu estou fazendo aqui? Esse povo falando que, né, é tudo diferente do que eu aprendi, eu vou ter que desconstruir tudo que eu aprendi, vou ter que reconstruir uma nova forma. E aí eu ia ter que estudar medicamento, eu já sabia de cor todos, era mais fácil chegar ali e tratar do jeito que eu já sabia. Então eu tive essa crise no primeiro ano de que, não quero, eu já estava velha, já tinha acho que mais de 40 anos, falei, não quero aprender tudo de novo, né? Então o primeiro ano foi muita resistência, né? Só que eu sou aquela pessoa que começa e tem que terminar. Falei, não, eu comecei esse curso, eu vou terminar. Então, o primeiro ano foi isso, essa crise que eu falo que muitos pacientes devem passar, né? Então, geralmente, quando acaba essa primeira consulta, que você reconstrói algumas visões do paciente, ele olha pra gente e fala, puxa, meio difícil, né? Então, sim, a gente também passa por essa reconstrução aí, né? Eu passei por um ano essa reconstrução. E aí chegou 2017, a gente vai para a parte prática, né? Então, no primeiro ano a gente faz mais teoria, aulas teóricas, né? A gente aprofunda bem a teoria para depois começar com a parte prática, né? Então, boa, 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 Vanessa. boa. Eu tô bem. Daqui a pouco eu tô bem experiente. A Vanessa escreveu aqui, velha não, experiente. Eu falei, isso, eu pensei, é isso mesmo. Bom, aí a gente começa no ambulatório, né? Então eu sempre conto esse caso. Em dezembro eu atendi meu primeiro paciente. Eu comecei, na verdade, um pouquinho antes desse, foi no finalzinho do primeiro ano, né? Em dezembro eu atendi um paciente e era uma criança de 1 ano e eu sempre choro. A gente começou e eu falei pra ela, não vai chorar de novo, né? Eu conto várias vezes essa história e todas as vezes eu choro. A mãe... Bom, eu vou ser mais objetiva. Eu atendi essa criança de 1 ano, ele tinha uma história de bronquite, então ele vivia internado no hospital. Eu atendi ele em dezembro, e esse local que a gente faz o ambulatório, ele sai de férias. Então a gente ficou afastado por 1 mês. No começo de fevereiro, a gente voltou ao atendimento e eu atendi essa mãe, né? Só que eu atendi, gente, a primeira vez, né? Era a primeira vez que eu estava tratando esse tipo de paciente, né? Era a primeira vez que eu estava tratando todo esse contexto, né? Então, quando ela voltou em fevereiro, aquilo foi muito novo para ela e foi muito novo para mim. Então, ela virou para mim e falou assim: doutora, eu passei o Natal e o Ano Novo em casa. A senhora sabe o que é isso? Então, o que acontecia? Essa criança, ela ficava uma semana internada no hospital
Na segunda semana ela ficava se recuperando, porque geralmente a criança demora muito para se recuperar, né? De internação, ela demora muito para voltar a comer. Então ela falou assim: eu não tinha vida. Ou eu estava internada, ou eu estava com a criança mal em casa, desde que ele era pequenininho, porque ele já começou as crises de bronquite logo pequenininho, 2 meses, né? Então esse último ano, quer dizer, esse único ano de vida da criança, ela não tinha tido vida, ela tinha passado a vida praticamente no hospital. E com uma dose da homeopatia, que daqui a pouco a gente vai conversar sobre isso, com uma única dose de homeopatia, ele voltou a ter vida. Então aquele agradecimento daquela mãe, falando que ela tinha passado o Natal, o Ano Novo, e que eles tinham começado a ter vida, mexeu demais comigo. E logo depois, eu atendi uma outra criança de 9 anos que tinha um problema de pele, que eu também sempre conto esse caso. Essa criança, ela tinha o corpo inteiro dela eram lesões que descamavam e grudavam e fediam. Então ela não ia para a escola, eu não vou ficar lendo, senão eu vou chorar. Não, elas estão te apoiando. Obrigada. Ela não ia para a escola porque as crianças não aceitavam, né, o cheiro dela. E em casa ela não podia dormir na cama porque ela grudava na cama. Então ela tinha que dormir no sofá porque o sofá pelo menos não grudava. E ela começou o tratamento e a lesão de pele foi melhorando e pela primeira vez aos 9 anos ela começou a frequentar a escola e fez a festa junina, brincou lá na festa junina pela primeira vez aos 9 anos. Então, a gente tem um amigo que é falecido, mas pra gente tá vivo. Ele sempre fala assim: cuidado para não fazer de igreja, né? Aí, desculpa falar assim, mas não achar que é tudo milagre. Não, não é milagre. Mas a homeopatia realmente funciona. Então eu comecei a presenciar situações que eu vi como médica que com a alopatia eu não consegui tratar. Então, por isso que a gente fala que é uma troca, né? O paciente nos ensina, né? Então, nesse momento, eu falei, gente, o que eu estou fazendo com a minha vida? Então, é a hora que a gente, como alopata, tá virando, né, homeopata, e a receita começa a ficar pesada. Então, a gente continua como homeopata e está estudando continua como alopata, né, no começo e começa a estudar homeopatia. Então, na hora que a gente vai fazer a receita como alopata, a gente começa a falar, nossa, mas isso aqui vai dar isso. Isso aqui vai dar aquilo. Não, eu preciso parar. E aí foi a hora que virou a minha chave. Então, na hora que virou a minha chave, aí eu larguei de vez a alopatia e me entreguei para a homeopatia. E eu sempre concluo a minha história dizendo que na hora que eu me entreguei como médica, eu também me entreguei como paciente. Então, um pouquinho antes de começar, né, essa parte prática, eu fui como paciente também, né? Eu comecei a acompanhar como paciente e as pessoas chegavam para mim e falavam, nossa, como você está diferente. Então eu comecei a mudar o tom de roupa que eu usava. Eu devo ter mudado a minha forma, né, de ser. Eu lembro que eu comecei a abraçar as pessoas, a beijar as pessoas. E uma vez eu falei, nossa, o que eu estou fazendo abraçando, né, essa pessoa? Então, provavelmente, o que aconteceu? Eu devia estar tão fora do meu caminho que eu devia estar mais seca, né? Mais fria. E aí a homeopatia voltou a me centrar. E aí eu voltei a ser mais, né? Mais calorosa, né? Então, no começo, de repente, eu comecei a me pegando nas pessoas, abraçando, beijando, né? E achava que aquilo não era o normal. Ao contrário, né? Eu estava voltando ao meu normal, né? Que é o que a homeopatia faz com a gente, né? Ela vai te estimulando a voltar ao equilíbrio, né? Então, aí a minha vida mudou.
E a sua, 360 graus. e a sua mãe falou, chorou, né? Igual a mamãe. Então, graças a Deus. Igual a mamãe. Graças a Deus, dona Alice. E Quanto é, mais. Eu vou puxar o saco da sua mãe, porque você Tá. sabe o significado que ela tem na minha vida, né? Quanto mais parecida, melhor, hein? Mas, assim, não vou ficar jogando muito confete, que vai ficar parecendo falso, mas. bom. E eu gosto de falar que a homeopatia mudou, né? Mudou a minha visão de vida, mudou a minha visão como médica. E depois eu conheci o Eduardo e mudou a minha vida. Graças a Deus, pra mim. Pra ela, eu tenho minhas dúvidas. Então a homeopatia mudou toda a minha vida, porque foi depois disso que a gente se casou, a gente se conheceu. Então mudou tudo. Mudou toda a minha forma de visão de vida, pessoal e profissional. E é isso que eu realmente desejo a todos os meus pacientes, né? Porque o grande objetivo da homeopatia é que a gente encontre a nossa, aí a minha forma de falar, né? A nossa missão de vida, né? O nosso caminho. Ela te traz de volta ao equilíbrio para que a gente encontre nossa missão aqui na Terra, né? Não vejo a hora de conhecer a doutora Sueli. Bom, vai ser um privilégio pra gente, na verdade, né? Que essa família é muito gostoso. E eu queria saber se alguém quer contar um pouquinho da história, como chegou aqui na homeopatia. Tudo bem, Andréia? A Andréia está aqui. Obrigada, Sandra. A Sandra. Será que alguém não quer contar para a gente aqui a sua história? Não? Deixa eles teclarem, né? Bom, enquanto o pessoal fala. Não, eu vou contar mais algumas coisinhas, mas... Minha mãe quer. Oba, vamos lá. Será que a Sandra quer entrar ao vivo, Sandra? Pode ser ao vivo ou pode ser digitando. Tem como colocar trilha? Não, aí eu saio. Não, aí eu saio. Tanto faz, porque a gente vai ficar em dois. É que você originou. Não sei se você desligar, não sei se... Então, vocês colocaram aqui o pedido? Eu vou clicar aqui na... Deixa eu sair. Depois eu volto. Não, acho que na hora que eu chamar a Sandra, eu vou chamar a Sandra. É, Sandra é Vanessa. Não, a Sandra quer falar e as meninas estão junto. Então vai. Entra três? Entra três. Ah, não sabia que entrava três. Também não sabia. Tô emocionada. Que legal, lindas. Então, eu conheci homeopatia num consultório de um dentista lá em Campinas. As minhas filhas eram pequenas, a Vanessa tinha, deixa eu arrumar aqui, 7 anos, a Natália tinha 4. E eu tinha sempre crise, assim, de tosse quando eu entrava o outono. Sempre, a vida inteira eu tive muito problema de respiração, dava muita tosse, eu não podia ficar em lugar fechado. E sempre tratando, e nunca resolveu. Aí nesse dia na consulta com o dentista, eu falei, doutor, hoje eu não vou conseguir fazer o tratamento porque eu tô com muita tosse. Aí ele fez assim, o meu colega aqui da frente é médico, homeopata, por que você não vai lá? Eu também sou, ele falou. Aí eu falei, nossa, eu não conheço, eu nunca fui, né? Aí eu cheguei lá no Dr. Paulo, ele fez aquela primeira, né, consulta demorada, perguntou. Falei, Dr. Paulo, eu tenho essa gripe todo ano, mesmo mês, crise direto, né?
Aí ele conversou lá mais de uma hora, ele falou, isso não é gripe, você é uma pessoa alérgica. Você tem alergia a poeira, cigarro, a obra. E conforme ele ia falando, eu ia analisando, é verdade. Onde tem obra eu não conseguia ficar, onde tinha cigarro eu não conseguia. E eu fiz um tratamento com ele durante 6 meses e sarei. Nunca mais eu tive essa crise, né? Aí eu falei, nossa, doutor Paulo, durante 37 anos eu sofri, em 6 meses eu fui curada. E nisso a Natália, com 4 anos, ela tinha muito sangramento, a Vanessa era do nariz, né? A Vanessa era uma pessoa muito calada, não conversava, diferente de agora. Vanessa era Aí elas começaram a fazer tratamento com o Dr. Paulo, lá em Campinas. Até 16 anos, a Nath e a Vanessa até 19. Aí parou com a alopatia. Foi só homeopatia. Aí em 2001 nós fomos para o Japão e lá não tem. Só que levou, o Dr. Paulo fez uma farmacinha e nós levamos. Foi esse caso que elas contaram, né? Então nós conseguimos passar pelo raio-x fora e levamos para o Japão. Só que não dura. Ficamos lá 7 anos, não foi acabando, A né? gente tomava remédio, depois a gente começou a tomar remédio de alopatia, porque não tinha homeopatia, a gente passava muito mal. E o remédio do Japão era muito diferente daqui, elas nunca tinham tomado outro tipo de medicamento, Derrubava, né? tomava o remédio e tinha que ficar em casa. Mas a gente foi obrigada a se drogar, porque lá não tinha, lá não tinha homeopatia. Aí em 2009 nós voltamos para o Brasil, aqui para São Paulo, eu já não morava mais em Campinas, vim para São Paulo. Eu não conhecia nenhum médico de homeopatia. Aí, nós fomos em vários, assim, que foi assim. Mas era foi tudo ajudando. muito estranho, que eles misturavam um monte de remédio junto, tipo 3 medicamentos em 5? um vidrinho só. E era o computador que fazia tudo sozinho, assim, a fórmula. Saía um papel lá com a fórmula, tudo misturado. Aí eu pensava, nossa, mas tá bom, né? Não conheço outro, Era vou tomar. R$300 por mês de remédio, de homeopatia, que a gente pagava na época. Vamos aproveitar para fazer uma propaganda? É. Quanto a gente gasta hoje no medicamento homeopático? De graça, né? Graças ao doutor Eduardo. Mas se fosse R$20, R$25 um vidro. 20, 25 reais. E aí, quando eu retornei aqui para São Paulo, uma amiga, né? Que era uma amiga comum com uma outra paciente do doutor Eduardo, que ele conhece, a Claudete. Ela chegou e falou pra gente, vocês vão em homeopatia? A Claudete não conhecia. Eu falei, nossa, eu tô procurando um médico. Ela falou, tem o doutor Eduardo, que atende no hospital aqui perto e tal. Aí nós começamos. Essa amiga já não está mais aqui, ela já é falecida, ela nunca tratou com homeopatia. Mas ela quis indicar. E ela quis indicar. Então, essa coincidência que você fala, nós acreditamos muito, porque nós somos espiritualistas também, né? Então, é uma conexão e foi o maior presente que eu ganhei na minha vida, conhecer o doutor Eduardo. Ele fala que já vai chorar. Nós vamos começar a chorar. Japonês, Ele é muito... não chora. Ela pode chorar, eu não. Aqui é tudo chororó. Mas o presente foi para mim. Que legal. Assim, então, assim, eu não tenho palavras para agradecer o que o doutor Eduardo faz para minha família, faz comigo. Gente. Tem dia que eu falo, nossa, todo dia eu fico... Dando notícia. Coitado, ele tem tanta coisa para fazer, fica cuidando, né? Não, eu que Mas peço. assim... E a gente fala de vocês aqui em casa toda hora. Sim. Toda hora a gente tá falando de vocês. Mas é porque é muito legal, porque a confiança que a gente tem na homeopatia é de olho fechado. O que for para tomar, o que for para fazer, eu faço. Mas na alopatia eu fico desconfiada. Eu vou ler a bula, eu leio o efeito colateral, eu vejo... Sabe, a gente fica encucada. Na homeopatia, não. E
As nossas Por isso que cachorrinhas eu, também se tratam com Ah, veterinário de homeopatia, né? e por de isso que olho eu perguntei de olho fechado sou eu, né? Vocês têm meio olho fechado. a gente Mais é ou menos. só meio olho. Mas por isso que eu perguntei do curso, porque eu acho muito interessante. E eu não sou da área da saúde, nem tenho vocação. Mas eu tenho curiosidade de saber entender melhor. Porque isso também ajuda no autoconhecimento. Não que eu vou me medicar sozinha. Mas a gente fica curiosa. E quem a gente procura? O Google, né? Que não é a melhor fonte. Não, vocês são. É diferente. Então, olha, aqui ao vivo eu agradeço Obrigada. muito, muito Não, vocês. gente, a Esse gente casal que agradece. maravilhoso que eu quero conhecer, a doutora Soraya. A gente vai se cruzar lá ainda no Jardim das Perdizes um dia, né? Elas Legal. vão lá. E parabéns pelo Parabéns. trabalho de vocês. Parabéns. Essa Parabéns. live aí, gostaria que todo mundo curtisse, compartilhar e vamos aí expandir, né, a Levar a homeopatia. homeopatia. porque Obrigada. Muito Eu que obrigada. agradeço muito pela Nossa, oportunidade, obrigado, gente. viu? Obrigado. Acho que pra gente conseguir sair, vocês têm que apertar o xizinho na nossa foto. Ainda bem que você entende. Ainda bem que tem ajuda. Obrigado, viu, gente? Tchau, tchau. Tchau. Boa noite. Tchau. E cadê o tal do xizinho? Eu quero falar você. Não. Eu acho que é o X. Tira uma foto. Dá pra tirar aqui? Peraí. A gente tem que sair? Não. Que coisa. Não, ele desligou o... Não, vocês estão aqui ainda e eu não sei tirar. Encosta o dedo na tela e aparece um X? E se vocês saírem... Eu vou sair e voltar. Tá bom. Obrigado. Alguém mais quer participar? Eu vi que a Conceição chamou, eu só não tô sabendo se clicou sem querer ou se... A Jussara, enquanto isso, vou ler aqui. Tá. A Jussara falou que já se tratava em 92 com homeopatia, já era vegetariana e natureba. Nossa, aí é evolução. É. Principalmente nessa época, né? Muito legal. A Eliana foi encaminhada da psiquiatria, do centro de saúde. Outro jeito muito comum, né, dos pacientes chegarem até a gente é através ou da psiquiatria ou da psicologia, né? São parcerias importantes pra gente, né? Em 93 nasceu o primeiro filho da Jussara. O parto foi feito em clínica homeopática. Mas a homeopatia era um privilégio de quem podia pagar. E hoje fica feliz porque tem homeopatia no SUS. A gente está lutando até para expandir, viu, Jussara? Estamos fazendo um movimento aqui para ver se a gente consegue expandir para o nível secundário, terciário, né? Que seria... Secundário já tem, né? Ambulatório de especialidades. Mas a gente vai estar vendo se a gente consegue até introduzir aí em hospitais, né? É um projeto meio que médio e longo prazo, né? Meu filho mais velho tomou o primeiro antibiótico da vida com 21 anos. Também nunca mais tomou, graças a Deus. Andréia, entre em contato comigo, eu te passo. Eu estou atendendo no estado e na prefeitura, viu? O Eduardo, ele atende tanto no consultório quanto no serviço público, né? Há muitos anos. Me manda um zap ou me manda que no particular que eu te mando, sim. E a Jussara está agradecendo. Eu acho... Eu que agradeço, viu, Jussara? Eu estou em dúvida se a Conceição clicou sem querer, porque ela não respondeu, né? Eu acho que a gente podia finalizar com a ideia da mudança do outono, tá? Quem falou? A própria Sandra, né? Sandra. Comentou. A Sandra nos ajudou. A gente combinou. Eu não sei se vocês já observaram, né? A gente, geralmente, quando muda a estação de ano, a gente sempre faz um vídeo informativo, né? Então, um pouquinho antes da estação mudar cronologicamente, né? Digo, foi hoje, né? A mudança para o outono? Foi.
Ah, não, Foi ontem? foi Enfim. hoje, 21. Acho que é hoje. Um pouquinho antes, a gente já começa a observar algumas mudanças, né? Então, não esquece que nós somos um todo, né? O clima também influencia no nosso dia a dia, né? Então, as mudanças das estações mexem com os nossos humores, né? Mexe com tudo, né? Mexe com os animais, com as plantas, com a gente. E quando a gente está se aproximando de uma estação do ano, a gente já começa, nós médicos, né? A gente já começa a se preparar para algumas mudanças. Então, acabou. A Marlene nos ajudou, disse que foi ontem. Obrigada. Então, no comecinho do verão, a gente orientou o que a gente pode esperar. E agora, com a entrada do outono, a gente espera algumas outras mudanças que o Eduardo vai falar para a gente agora. Bom, primeiro eu queria comentar um preconceito que eu tenho, porque eu sou meio bicho do mato, né? Gosto de ficar mais em casa, enfim. Então, primeiro, assim, a gente vê com clareza, né, que o ser humano tem um corpo de animal e a gente ainda se comporta um pouquinho, né? Tem alguns comportamentos meio parecidos. Então, eu brinco que no verão o pessoal gosta de migrar para a praia, né? Então, pega todo mundo no carro, fica 10 horas na estrada. Claro que eu não gosto tanto de praia, né? Por isso que eu critico dessa maneira. Mas, de qualquer maneira, existe uma adaptação, né? Biológica, comportamental. Isso na biologia a gente estuda, né? E o ser humano, se a gente parar para observar, é que a gente mora em cidade grande. Então, em cidade grande existe um pouquinho menos isso, porque a gente tem ar-condicionado, luz artificial, então a gente está menos sujeito a essas variações, mas de qualquer maneira a gente precisa de uma adaptação biológica, né? E o comportamento também muda, né? E aí durante o outono o que a gente observa, na verdade não é a gente, mas a gente, vamos dizer assim, a gente observa o que já, né, foi relatado, né? Seja pela medicina tradicional chinesa, ou pela medicina, né, dos médicos aí mais antigos, porque existia menos essa influência, né, artificial era menor. Então, no outono tem os melancólicos, né, costumam dar uma descompensada, seja por ficarem um pouco mais tristes, seja às vezes até por uma desorganização do pensamento um pouquinho mais pronunciada, né? A parte respiratória também acaba descompensando muitas vezes por causa dessa virada, né? Que nem teve hoje. Então, rinite, sinusite, né? Tosse. Então, tem essa parte, existe essa parte respiratória que acaba descompensando. E outra coisa que é muito comum, né? E outra coisa que é muito comum é que principalmente as mulheres se queixam muito de queda de cabelos, né? É bem frequente. Bem frequente a queda de cabelos aumentar um pouquinho. É uma queixa comum, né? No consultório. Bem comum, as mulheres trazerem, nossa, meu cabelo sempre cai, mas está caindo demais. Então a gente sempre faz um paralelo com as árvores. Né? Então é a estação que realmente as folhas caem e os cabelos também caem. E a parte pulmonar. Eu falei já. É porque eu lembrei do comentário da Sandra. Foi bem pontual. Bem o que ela falou, né? Eu tinha os problemas pulmonares em todo outono, né? Nossa, vamos. A Nath falou, o outono me pegou em cheio. Depois me mandou uma mensagem, ou ela já mandou e eu não tive tempo de ver, mas até o final do dia. Carlo, eu não sei o certo nome. Nasci por causa da homeopatia. Meus filhos são homeopatizados, meu marido também virou homeopatizado.
nós não teríamos... Ah, que legal, Acho que é a Carlota. que legal. Isso é difícil, né? A família toda andando junto, que bom. Isso é maravilhoso, né? A Vanessa falou organização dos pensamentos, exatamente, né? No outono... Pode acontecer uma desorganização, É. né? Todo o sistema psíquico, ele tem, a gente divide, né, para estudar. É claro que não funciona assim o outro, né? Mas o sentimento, ele é uma função oposta e complementar, né, ao raciocínio, né? Então, um acaba... Como é que eu vou explicar? Tentar explicar de uma maneira... O sentimento, né, ele organiza o mundo pelo belo, né? Ah, eu gosto mais disso, ou eu gosto mais daquilo. O pensamento geralmente organiza mais pelo bom, né? Então isso é melhor do que isso. Então, como são valores diferentes, né, de você, entre aspas, bem entre aspas, categorizar, né, as experiências da vida, hein? Ou o conhecimento, né, as experiências da vida. Então, quando se pronuncia muito um lado, o outro acaba ficando um pouquinho fraco. Então, a gente sabe, né, que a afetividade, quando não está muito compensada, ela acaba muitas vezes desorganizando e influenciando muito, né, a organização do pensamento mesmo, né? O pensamento, vamos brincar assim, é como se fosse um quebra-cabeças que você compara, né, as peças do quebra-cabeça por semelhança, diferença, e projeta uma maneira de montar o quebra-cabeça. A função do pensamento seria mais ou menos, bem a grosso modo, tá? Seria mais ou menos essa. Então, quando você, vamos brincar assim, quando você gosta muito de uma peça, você quer sempre pegar aquela peça lá do quebra-cabeça, fica difícil de você montar, fazer um planejamento, né, de como montar o quebra-cabeça. Não sei se eu consegui ser muito claro, eu sou meio prolixo, mas uma coisa acaba afetando a outra, e no outono pode acontecer isso, né? O pensamento ficar um pouquinho desorganizado, porque essa parte aí do sentimento não está muito bem, não tá, a pessoa está meio triste, acaba interpretando, né, as vivências de uma maneira um pouquinho mais com desgosto, né? Uma maneira às vezes um pouquinho mais pessimista, e às vezes desorganiza um pouquinho o pensamento. Então, a gente sabendo, né, que isso pode acontecer, a gente já fica mais atento, né? A gente se observa mais, sabendo que isso pode acontecer, né? Nesse E momento. tem que organizar melhor os pensamentos, Isso, né? isso. Muito bom. A Vanilla entrou. Tudo bem. Eu não estou sabendo o nome, né? Adina Maria Alves. Aldina. Aldinho. O pulmão realmente parece uma árvore, né? É verdade? Ah, é verdade. A Sara agradece, até a próxima. A Vanessa fala, estou adorando aprender com vocês, obrigado. A Vitória, muito obrigada pela excelente live, casal lindo, obrigada. Até a Vitória próxima. Polatti. A Vitória é muito participativa. Então é isso, né? Acho que o outono chegando, a gente se prepara e contamos nossas histórias, agradecemos a presença de todos vocês. Da participação da Família. Delas dividirem a história delas com a gente, que foi muito legal. E vamos finalizar? Vamos. Então, agradecemos a todos, um bom descanso para vocês. Boa semana. E, deixa eu só completar, a ideia do curso de pacientes, a gente sempre tem essa ideia, né? A ideia da live é trazer isso, né? De uma forma mais acessível. Então, aqui realmente ensinar a homeopatia de uma forma talvez um pouquinho mais elaborada, se vocês quiserem. É só vocês trazerem isso pra gente. Se quiserem uma conversa mais informal, a gente faz, ou se quiserem um pouquinho mais elaborado, a gente também pode fazer isso. A ideia da live é essa, divulgar a homeopatia, né? E dividir conhecimento. Tá bom? Obrigada, meninos e meninas. Bom descanso. Até mais. Beijo. Tchau.
O Léo acabou de entrar. Beijo, Léo.